temos falado sobre a família para Deus, desde que voltei em Fortaleza, né? Deus colocou essa proposição no meu coração de falarmos, direcionar para a família. Deixa eu fazer um esclarecimento antes de entrar na palavra, esclarecer os irmãos. Não existe, né, culto para a família. Culto é sempre para Deus, certo? Culto é sempre para Deus, para Jesus. Eu vejo algumas igrejas colocarem culto para a família. Não é bem assim. É culto da família para Deus. Aí está correto. É a família unida adorando a Deus. Ok? Nesse sentido está correto. Mas não se faz culto para a família. Não é assim que funciona. Como não se faz culto para adolescentes, não se faz culto para mulheres. Nós não somos alvo de culto. Nenhum de nós. O culto é sempre para Deus. Pode ter o viés de ser ministrado pelas mulheres, ser ministrado pelos jovens, ser ministrado em qualquer área da igreja. Amém? Mas o culto é sempre para Deus. Por isso nós não fazemos culto aqui nesse lugar voltado para a família. Mas estamos sempre intercedendo as necessidades de todos, né? Quando os nomes são levantados. Hoje, por exemplo, infelizmente, o irmão do Diácono Júlio faleceu. Ele carece do abraço da igreja, ele carece do fortalecimento que vem do Senhor. Então, nesse sentido, estendemos à família do Diácono Júlio toda a nossa consideração, sentimento, solidariedade e intercessão. Então, nós estamos sempre, não é, ligados, porque a igreja é consolidada de famílias. Cada parte aqui da igreja é uma família representada. Amém? Mas, em especial, o Senhor falou no meu coração para nós entendermos melhor a dinâmica de como alcançar as famílias. Temos familiares ainda não alcançados. Quer filhos, quer netos, quer pai, mãe, parentes variados. Como alcançá-los? Então, eu vou falar uma série de mensagens para alcançar a família. Eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje, para começar essa palavra, no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15. Queridos, eu vou esmiuçar com vocês uma proposição que é muito comum no meio cristão evangélico, uma ideia que circula nas mentes e eu preciso mostrar a vocês biblicamente. O tema do sermão é esse: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Isto é uma promessa universal? É a pergunta. Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Isto é uma promessa universal? Vamos entender isso nessa noite. E para construir esse entendimento, vamos lá em Josué 24. Quantos já conseguiram achar? Amém? Acompanha. Essa matéria poderia ser dada no domingo, que é dia de que a casa está mais cheia, mais gente a ser beneficiada. Mas está sendo gravado, está sendo transmitido online. Lá no canal, muita gente pode ser beneficiada. Graças a Deus, algumas das nossas ministrações têm média de 300 visualizações. Algumas até chegam a 500 pessoas sendo ministradas. Então, é bênção, né, irmãos? E vocês estão atendendo o pedido, o clamor do pastor, de compartilhar os vídeos do canal? Então, façam isso em nome de Jesus. Josué 24, 14, igreja. Vamos lá? Vamos começar a meditar na palavra inerrante de Deus. Ela será o nosso esteio, né? A nossa rocha firme para pisar. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, lê a palavra em voz alta, é sempre muito bom. Vamos lá? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. São palavras do próprio líder de Israel, Josué, quando agora está ali orientando a nação, né? Orientando o povo de Israel. Ele diz essas palavras:
Está na hora de nós nos posicionarmos de vez com Deus. Agora vem a frase que é mais comum, todo mundo conhece. Verso 15, vamos lá? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor Yahvé, escolhei hoje. Presta atenção nesse detalhe aí, escolhei hoje, tá, irmão? Escolhei hoje. Está vendo que ele está fazendo uma proposição? Escolhei hoje. A quem sirvais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí a frase que está mais retinindo no coração dos irmãos. Vamos lá? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, povo santo? Não é uma frase comum no meio evangélico. Não é uma frase que nós todos pensamos quando nós mentalizamos nossa família, nossa parentela. É um desejo do nosso coração, não é isso? É um desejo do nosso coração que você e a sua casa sirva ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé. Muito bem, queridos, mas perceberam que essa frase, ela tem um contexto? Não é um contexto que tem aí, que nós lemos antes, verso 14 e parte do verso 15? É um contexto em que o povo de Israel está sendo confrontado a tomar uma posição, a abandonar de vez toda a idolatria e escolher Deus. É uma escolha. Nós temos falado muito nesse tempo, né, sobre livre-arbítrio. Nesse último seminário, conferência lá em Fortaleza, foi sobre predestinação, mas teve muita ênfase no livre-arbítrio, porque não existe predestinação sem livre-arbítrio. Deus coloca diante de nós escolhas. E então, queridos, entendendo isto, que também para Israel havia a necessidade de escolha, eles poderiam escolher os outros deuses. Tem liberdade para isso. Então, essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não pode ser decalcada em separado e aplicado como se fosse uma palavra profética. Não é uma palavra profética. É uma afirmativa de Josué, diante da sua parentela. O seu clã, que estava junto a ele, ele disse, eu não sei vocês, qual é a escolha de vocês, mas eu e o meu clã vamos servir a Yahvé. Quantos entenderam? Não é diferente? E Josué é o líder da sua parentela. Não era só o líder de Israel. Ele tinha seus filhos, netos, bisnetos, ele já era bem idoso. Nessa ocasião, já passava de beirando os 80 anos. Então, queridos, percebam que é uma afirmativa de alguém que decretou, na minha casa só ficam servos de Yahvé. Poderia ser que alguém na família de Josué não quisesse servir a Yahvé. Seria necessariamente excluído do clã. Porque no clã de Josué só serve a Yahvé. Quantos entenderam? O problema não está em você querer que essa frase se cumpra na sua vida. O problema está em você depositar uma fé como se fosse uma promessa de Deus para todas as famílias. Não é. Quantos entenderam? Então tem um contexto. Não é uma palavra universal. De igual forma, a outra que nós vamos ver mais adiante está em Atos. Ok? Mas antes de entrar no texto, digamos assim, mais detalhado, vamos ler alguns princípios bíblicos. Estamos falando aqui do desejo legítimo que eu tenho, que você tem, de que a minha família também sirva a Yahvé. No caso, a minha família hoje é constituída de eu e minha esposa. Mas tem a minha parentela não crente. Tem um pai, tem um irmão, tem cunhada, tem um monte de gente, sobrinhos. O nosso desejo é que todos venham a conhecer o Deus vivo. Ok? Mas você não pode decalcar o texto de lá onde ele está e transformar ele numa promessa. Porque aí seria forçar muito em cima do texto. Então vamos lá. Princípio bíblico é que a salvação é dada aos eleitos. Nós compreendemos isso aqui nessa casa.
Não é? Nós não temos aquela visão de que todo mundo pode ser eleito. Não é assim. Nós cremos que não temos condição de saber se é ou não é o nosso parente eleito. E para isso continuamos manifestando, pregando, orando. Mas sabemos que Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo. Amém? Então precisamos ajustar as nossas expectativas. Abra aí, por favor, em Romanos capítulo 5, verso 1. Eu vou citar apenas 3 textos de Paulo para a gente poder analisar. Romanos capítulo 5, verso 1. É muito importante isto, esse preâmbulo que eu estou fazendo, para que quando nós analisarmos o texto chave aqui, não venhamos a ficar confundidos. Romanos 5, 1, somente esse versículo. Quantos acharam? O que diz aí no texto, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como alcançamos a justificação? Qual é o meio para alcançarmos a justificação? Mediante a fé. Ok? Fé em quem? Em Jesus Cristo. O que nos torna salvos? Nós fomos justificados porque cremos em Jesus. Amém, queridos? Essa é a base da nossa salvação. Abre agora em Gálatas 3, 22. Gálatas 3, verso 22. Eu poderia ter decalcado aqui inúmeras passagens, outras até maiores, explicativas, mas basta esses 3. Gálatas 3, 22. Só para ficar bem claro o ponto, vamos lá? Quem achou, diga amém. Leia comigo. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante o quê? A fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida a toda a humanidade? Não, aos que creem. Isso aí torna o grupo dos que creem seletivo. São os eleitos de Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Então presta atenção. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Fé esta que nos alcançou por graça. Amém? Todo mundo concorda com isso? Que você foi alcançado por graça? Então, queridos, se é assim, eu preciso receber esse dom, essa graça, para poder entender Jesus e crer nele. E assim eu tenho um relacionamento de reconciliação com Deus Pai. Não é assim? Então por que nossa parentela não está vivendo a mesma dimensão? Porque precisam passar pelo mesmo processo. Se forem eleitos. Quantos dizem amém? Existe um outro meio, irmãos? Existe qualquer outra possibilidade? Não. Se não são eleitos, ao menos podem se beneficiar da nossa luz. Podemos influenciar a nossa família e tudo mais. Mas é muito importante ter uma fé calcada na revelação bíblica, madura, bem solidificada. Que nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. É o que eu falo sempre, né? Deus não tem netos. Seus filhos não são automaticamente salvos. Todos têm que passar pela experiência de crer em Jesus. Não saber só quem Ele é. Quem Jesus é, todo mundo sabe na terra. Até quem não crê nele. Pode ter certeza que os muçulmanos sabem quem é Jesus de maneira distorcida, mas tem uma noção. Os espíritas sabem quem é Jesus. Um monte de gente, do jeito deles, né? Do jeito deles. Um monte de gente, você pode perguntar para um budista, se ele já ouviu falar quem é Jesus, ele vai dizer, existe um Jesus aí que os cristãos creem. Não é? Jesus é uma figura conhecida mundialmente, mas isso não torna ninguém salvo por saber que ele existe. É uma experiência sobrenatural, dada por Deus. Agora, por exemplo, no meio dessa guerra,
Vocês sabiam que lá, no meio da guerra, em países que são predominantemente muçulmanos, Jesus se manifesta a algum deles em visão, irmãos. Tem irmãos nossos, no meio dos muçulmanos, recebendo visão de Jesus e crendo, sem pregação. O Senhor se materializando para eles. Porque é tão fechado o núcleo ali dos muçulmanos, que quem quiser pregar o evangelho vai morrer. É sentenciado à morte. Então, às vezes, o Senhor tem que agir de maneira direta. E ele se manifesta. Alguns iraquianos estão se convertendo a Jesus. Sem pregação. Por revelação divina, direta. Olha que coisa interessante. Então, presta atenção, querido. Estou falando isso por quê? Porque nós temos uma ideia do senso comum no meio evangélico, de que quando alguém vai a Jesus, não é? Aquela família não era de Cristo. Uma das pessoas foi a Jesus, quer o pai, quer a mãe, às vezes o filho. E aí começa a gerar uma expectativa de que todos na casa serão eleitos. Isso não é bem assim. Glórias a Deus pelas famílias que todos vieram a Jesus. Mas isso vem da parte de Deus, ok? Mas nós temos que ter uma compreensão sobre isso. Só vai a Jesus quem o Senhor predestinou. Então olha para o texto bíblico agora de Efésios 2:8. Efésios 2:8. Construir todo esse preâmbulo para você entender. Gera muita frustração quando nós vivemos a fé no meio familiar e não vemos resultados. Isso gera frustração, pode gerar até incredulidade. Começa a esfriar o seu ânimo, a sua fé. É como se Deus não funcionasse. Não é que Deus não funcione. Nós temos que compreender que nem toda a nossa parentela é eleita. Amém? Não sabemos quem é eleito. Então pregamos a todos, manifestamos a todos. Mas temos que ter compreensão. Efésios 2:8. Quantos acharam? Digam amém. Agora, olha o que diz a palavra. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Sempre o veículo é a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Partiu de nós querermos Jesus? Não. O Senhor nos deu a graça de conhecê-lo e querê-lo e desejá-lo. E o Espírito dele em nós diz: Abba, Pai, eu quero Deus. Isso é dom de Deus. Amém, povo santo? Chegamos até aqui juntos? Então preste atenção. No primeiro bloco de texto ali com Josué, ficou claro que havia livre-arbítrio. Tinham que escolher. E qualquer que fosse da família que não quisesse escolher o Deus de Josué, era excluído da família. Mas havia escolha. Não era automático. A família de Josué toda seria fiel. Não é assim que funciona. Vamos ver agora um exemplo bacana aqui que eu separei. João 7:2. É um exemplo dos mais interessantes. Por quê? Envolve o próprio Senhor Jesus. Não é a Jesus que nós temos que nos relacionar e nos chegar como mediador para alcançarmos o Pai? Pois bem, abra aí em João capítulo 7, verso 2. Se fosse automático que quando um servo de Deus alcançasse a salvação em Cristo, toda a sua família também se salvasse, seria maravilhoso. Mas não é isso que se verifica na verdade bíblica. Vamos olhar para o texto? João 7:2. Não estou desestimulando ninguém à evangelização da sua parentela. Pelo contrário, estou dando a você discernimento. Quantos já chegaram no texto? João 7:2. Vamos lá. E esse é muito interessante, porque se Jesus está no contexto, e é Ele que salva, teria que toda a sua família também se salvar. Não é isso? Vamos ver o texto? Leia aí, por favor. Versos 2, capítulo 7. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima.
Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Presta atenção. O Senhor Jesus tinha irmãos. Palavra grega aí no original, adelfos. Irmãos. Aí a Igreja Católica, porque tem todo um interesse de manter, né, a Maria separada, criou a ideia de que aí não é irmão, é primo. Até que há possibilidade de tradução de adelfo como primo. Mas é objetivo que todos em Nazaré conheciam os irmãos de Jesus. Viram ele crescer e seus irmãos. Amém, queridos? Então presta atenção, que agora nós estamos no seio da família de Jesus. E deveria ser automático, né? Todos eles se salvarem. Mas não é assim que funciona. Então vamos lá. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, os seus irmãos. E lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Parece uma sugestão piedosa, né, irmãos? Não parece? Eles querem colaborar com o ministério de Jesus. Olha aí para o verso 4. Olha aí a real intenção dos irmãos de Jesus. Vamos lá? Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Aí, olha só. Então, assim, se Jesus, nosso irmão, se você quer aparecer, é isso que eles estão dizendo ali. Você tem que se mostrar em público. Se é essa a sua intenção de aparecer, e aí ele conclui assim, irmãos: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Se fazes. Colocar um se condicional. É claro que Jesus fazia muitas coisas. Percebam que é um tom irônico aí. Se você quer aparecer, porque está o culto aqui dentro de casa, vai para lá. Vai ter a festa do tabernáculo, vai lá no meio do povão e faz as tuas obras. Se é isso que tu queres. E aí o texto vai concluir, verso 5, irmãos. Vamos lá? O que está escrito no verso 5? Não sou eu que penso que eles pensavam assim. O que diz o evangelista João? Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. A frase que eles soltaram não era incentivo para o ministério de Jesus. Era baseado na incredulidade. Nem os irmãos de Jesus que conviviam com ele criam nele. Sentiu aí, irmão? Como não é assim tão fácil, não é? Por extensão da sua fé, todos na sua casa se converterem. É uma luta, é uma batalha. O próprio Filho de Deus, Jesus, não era crido pelos seus irmãos, com quem foi criado. É fato que mais adiante, Tiago, irmão de Jesus, há de se converter. Judas, irmão de Jesus, também vai se converter. Tem 2 livros do Novo Testamento escritos pelos irmãos de Jesus. Então vieram a se converter. E, logicamente, sua mãe Maria cria nele. Várias vezes ela manifestou a fé no Filho de Deus. Então preste atenção. É citado Maria, é citado Judas e Tiago, irmãos de Jesus. Só que ele tinha outros irmãos e irmãs. Está escrito nos evangelhos. E não é dito que todos os irmãos de Jesus se converteram a ele. Quantos entenderam? Eu quero mostrar a você, através disso, que se o próprio Senhor Jesus, que é o autor da salvação, não era crido por todos os seus irmãos, aonde está na Bíblia dizendo que quando você se converte, por extensão, todos vão se converter na sua casa? Aonde? Mas tem muito cristão que pensa assim, porque lê a frase lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou a outra frase que nós vamos ler agora no contexto de Atos, capítulo 16.
Chegamos no texto-chave para a gente analisar. Atos 16, verso 25. É a história da prisão de Paulo e Silas, que foram injustamente encarcerados no mais profundo cárcere, receberam chicotada nas costas, estavam machucados, presos injustamente, não tinham feito absolutamente nada que considerasse um crime, e ainda assim louvavam ao Senhor dentro da cadeia, dentro da prisão. Vai acontecer aquilo que nós já lemos na palavra, um grande terremoto, que vai sacudir aquela prisão de pedra, e vai se abrir todos os grilhões de todos os presos, e todas as portas vão se abrir. Nesta hora, aparece o personagem carcereiro. Esse carcereiro era o responsável pela prisão. Se naquele terremoto, todos os que foram libertos ali sobrenaturalmente, fugissem, o carcereiro sabia que ele seria executado por deixar essa fuga em massa. Quantos entenderam o contexto? Então você vai entender que o carcereiro, ele se desespera, porque ele pensa que todo mundo fugiu. Paulo vai confortar esse carcereiro, e provavelmente esse carcereiro também ouviu a cantoria e as orações de Paulo antes do terremoto. Ele prestou atenção. Olha, vamos agora para dentro do texto. Atos 16, 25. É a parte do texto que muitos se apoiam para dizer que o Senhor prometeu que toda a sua família vai se salvar. Vamos ler juntos? Por volta da meia-noite, o que diz aí o texto? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Quem cantaria louvor com as costas toda machucada e preso pelos pés num tronco, num lugar insalubre e escuro? Quem cantaria louvor na pior circunstância? Paulo e Silas estão cantando louvores. E aí o texto diz assim, no verso 26, vamos lá? De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Qual a possibilidade disso acontecer no natural, irmãos? No mínimo a prisão ia desabar e matar metade dos prisioneiros. Ainda mais naquela época, prisões feitas de pedra, pedras empilhadas. Não é construção com drywall, não, irmão. Era coisa rústica, pesada, 2000 anos atrás. Devia ser aquelas pedras empilhadas, negócio, uma prisão bem forte. Todas as portas se abriram, sobrenatural de Deus. Porque senão, a ala do lado direito poderia abrir e a do esquerdo não abrir. Ou uma ou outra porta abrir, mas se abriram todas. É um mover de Deus ali no natural. E aí o texto diz, verso 27, eis a figura do carcereiro, vamos lá? O carcereiro despertou do sono. Ele estava dormindo na hora do terremoto. Então não ouviu o louvor. Mas ele estava dormindo, irmão, na hora que o negócio sacudiu, ele acordou. Misericórdia. Está todo mundo preso, porque ele não podia tirar um cochilo, né? E aí ele acordou no meio do negócio. E vendo abertas as portas do cárcere, o que ele fez? Puxando da espada, ele tirou a espada da bainha que trazia consigo, e ia fazer o quê? E ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. O contexto é esse. Por que ele, quando ele viu as portas abertas, ele pensou que todo mundo já tinha fugido e ele ia ser sentenciado? Porque não ofereceu a menor resistência para a fuga dos presos. Ele ia se matar, antecipar o serviço. Falou, já era, fugiram todos, eu já vou ser sentenciado, eu vou morrer agora.
E aí o texto diz assim, irmãos, nesse momento aí que o carcereiro quase tira a vida, há uma palavra de Paulo, verso 28, vamos lá? Mas Paulo bradou em alta voz, ele gritou: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não precisa tirar a sua vida, estão todos dentro das suas celas, com as portas abertas. Sobrenatural de Deus. E aí o texto diz assim, verso 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, significa que, além de tudo, não era breu puro, tudo no escuro. Cárcere miserável esse, né? Pedindo uma luz, o que ele fez? Isso é bonito, né? Pedindo uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. O que é um homem que ia tirar a própria vida? Ele abandona esse ato de se matar e vai para a presença dos prisioneiros, tremendo, bambeando as pernas, irmãos. Era o momento mais difícil da vida desse homem. Olha o que diz o texto. E trêmulo, o que diz o texto aí? Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele percebeu que aquilo era obra sobrenatural. Mediante a palavra de autoridade de Paulo, ele não só poupou a sua vida, como ele percebeu que era sobrenatural. E aí o verso 30 diz, irmãos, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então o carcereiro era ignorante sobre a salvação em Deus? Não. Não é dito mais nada aqui na palavra de Deus. Como ele sabia que aqueles dois homens eram homens de Deus e que eles eram portador da palavra da salvação? Não há detalhe nenhum aqui. Mas o que ele quer fazer, irmãos? Ele quer ser salvo. É essa a pergunta dele. O que devo fazer para que seja salvo? E aí Paulo responde, verso 31, a famosa frase que muita gente toma por universal. Leia aí, por favor, em voz alta, irmãos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Perceba, essa palavra está sendo direcionada a quem? Ao carcereiro. Mas pastor, também está sendo dito aqui da casa do carcereiro, ou seja, a sua família, sua parentela. Muito provavelmente o carcereiro morava conjugado ao próprio trabalho. Porque eles saem da cena do cárcere e vão para a casa do carcereiro. Não é? Para fora, aí vão entrar nas minúcias. Eu não tenho como posicionar onde estava a casa dele, mas deveria ser perto. Ok? Porque saem para a casa do carcereiro. Olha o que diz o texto, irmãos. Vamos lá para o texto. E lhe crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Para quem era a palavra de salvação? Para o carcereiro e para a casa do carcereiro. Agora olha os detalhes. Verso 32, irmãos. Ele não pregou dentro da cadeia, ele pregou na casa do carcereiro, que deveria ser próximo ali, junto ao cárcere. E o que diz o texto aí? Lê em voz alta, por favor, isso é fundamental. E lhe pregaram o quê? A palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Também não há detalhe de quantos constituem a casa do carcereiro. Provavelmente sua esposa, provavelmente, aí é conjectura. Se tinha filho, se tinha sogro, se tinha sogra, se tinha mãe ou pai junto com ele, não há detalhes. É a casa do carcereiro. No mínimo, tinha a esposa. Tinha alguém lá na família dele, na casa ali. Percebam que agora é manifesta
a palavra da pregação para eles. Ok? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que no caso do carcereiro, todos creram. Pastor, isso não pode acontecer na minha família? Pode. Mas é uma regra? Não. O problema é pegar esta frase e tornar ela uma regra definitiva de salvação. Se a palavra de Deus está dizendo que se eu crer em Jesus, a minha casa toda será salva, viraria uma promessa. E não é uma promessa universal. Foi uma palavra direcionada para o carcereiro e para a casa do carcereiro. Lembre-se também que Paulo é profeta. Ok? Foi algo bem direcionado. Não tome essa frase como uma frase universal, porque não é. Vamos ler o restante para terminar o contexto. Verso 33, irmãos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, porque estavam com as costas feridas de tanto apanhar, lavou-lhe os vergões dos açoites. Imagina que as costas dele estavam tudo machucadas de açoite, irmão. O açoite romano rasgava a pele. Então o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. Que mais? A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Naquela mesma noite, eles ouviram a palavra, eles creram. E tinha água perto para eles serem batizados. Foi uma obra quase que instantânea, né? É assim com todo mundo, irmãos? Não. Então não serve como um padrão universal. Mas vamos lá para o finalzinho, verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Qual é o problema então, pastor, de eu pegar essa frase, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, e aplicar para a minha vida como uma promessa de Deus? O problema é que se eu tenho isso como uma promessa de Deus, na hora que um dos meus filhos, pai, mãe, passarem dessa vida sem Cristo, eu vou descrer de Deus. Se eu digo que Deus me prometeu que toda a minha parentela, porque eu criei em Jesus, também crerá e será salva, quando um dos meus irmãos, parentes, amigos, familiares, não for a Cristo, ou viver pior do que isso, né? No controle do inimigo, eu duvidarei de Deus. Porque eu tornei uma frase que foi dita exclusiva para o carcereiro numa pregação universal. Já vi gente defender esse princípio errado e ficar revoltada com Deus. Uma irmã em Cristo, não vou dizer o nome, não precisa, conhecida minha, cujo filho era marginal, era bandidinho, e ele foi morto, porque roubou uma bicicleta. Foi assassinado pelo próprio comando lá da área lá. Ela ficou muito tempo afastada da fé, essa mãe. Porque no coração dela, ela disse que Deus disse que ela salvaria a sua casa. Quando o filho morreu sem salvação, ela entrou em crise com Deus. Claro, porque firmou a fé dela numa frase que não foi dita para ela. Quantos entenderam? A mesma coisa com Josué. Vocês escolhem se querem outros deuses. Eu e a minha parentela vão servir a Yahvé. Quem quiser ser um comigo, na minha casa é Yahvé. Mas deu ainda a oportunidade do livre escolha. Entenda isso em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante. Nós vamos continuar investindo nos nossos familiares, vamos continuar orando por eles. Não sabemos se virão ou não a fé, é nossa expectativa, mas não firme a sua fé numa promessa que não foi dada para toda a igreja. Quantos entenderam? Para não causar esse atrito da expectativa e a realidade. Muito importante que a palavra não dá essa garantia em nenhum lugar.
Amém? Para finalizar então a palavra de hoje, já estamos no tempo bom. Mateus capítulo 10, verso 35. Ninguém mais do que eu quer a salvação da minha família, irmãos. Há 30 anos oro por toda a minha parentela. Pai, irmãos, sobrinhos. Também quero eles salvos. Mas se eu não tivesse a revelação do reino, sabendo que existem pessoas que são eleitas para serem iguais a Jesus, e outras que não são eleitas, são criaturas e podem ser salvos pela influência dos eleitos, se eu não tivesse essa compreensão maior, ficaria frustrado. Mateus 10, 35. A revelação bíblica não promete salvação só porque um da família se converteu a Cristo. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Mateus 10, 30. Quantos acharam? Uma sentença dura como uma espada. Mas saiu dos lábios de quem? Do verbo vivo, da verdade encarnada. Ninguém sabe melhor como é que funciona isso do que o próprio Senhor Jesus. O que diz o texto aí para a gente terminar? Vamos lá, irmãos? Pois vim causar o quê? Divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Oh, meu Deus, que palavra difícil de engolir. Eu pensei que Jesus veio causar união na família. Por que Jesus vem causar divisão? Porque não há garantia de que todos da família vão anuir a ele ou a fé nele. Não há nenhuma garantia disso. Olha aí, palavra de Jesus, verso 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Podem ser, não é que todos da sua casa são inimigos. Podem vir a ser. Quando começar a estourar a perseguição do anticristo, o contexto profético diz que os próprios pais entregarão os filhos às autoridades. E os sentenciarão, e um caluniará o outro dentro da família. Entenda isso. Não podemos romantizar o evangelho. Fazer do evangelho um romance. Oh, Deus quer tanto me salvar, me ama tanto os meus familiares, que vai salvar todo mundo. Não é assim. Se fizesse isso, seria infringir, né? Seria ir contra o livre-arbítrio de todo mundo. Todos serão expostos. Todos poderão escolher. Até os que não são eleitos podem ser beneficiados. Quantos dizem amém? Mas não há garantia. Quero tirar nessa noite do coração de alguns de vocês uma frase de efeito. Não é uma frase de efeito, não é uma promessa bíblica. Que você se converteu e todos vão se converter. Isso não é assim que funciona. 1 Coríntios 7,16, para terminar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 7,16. E queridos, tem tanta gente enganada que vai se decepcionar com Deus quando um parente não crente morrer. A menos que você o esclareça. Estou esclarecendo vocês para que vocês esclareçam outros. Isso não é o que eu digo, é o que Jesus diz. É o que o Evangelho diz. Se tivesse garantias absolutas, seria maravilhoso. 1 Coríntios 7,16. Quantos acharam? Então vamos ler, e aí eu fecho essa questão. Como é que está escrito aí? O apóstolo Paulo, o mesmo que falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa, é o mesmo. Agora diz assim, ó, e aí a palavra aqui não é para uma pessoa, uma família específica. Essa palavra aqui é doutrinária, ela é universal. Alcançou a geração de Paulo e nos alcança hoje. O que diz aí, irmãos? Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Tem garantia? Não. E que mais? Ou como sabes, ó marido,
se salvarás tua mulher. Já está blindado? A promessa infalível? Não. Sejamos maduros, queridos. Tenhamos conhecimento de Deus. Não posso deixar que vocês fiquem com a ideia errônea de que Deus prometeu que todos vão servir a Jesus. Não posso deixar vocês com essa ideia. Quisera Deus que isso acontecesse. E aí depende da graça de Deus. Deus é quem sabe, dentro da sua família, quem é eleito antes da fundação do mundo. Não é eleito agora, quando eu e você queremos. Os eleitos da sua família já o são, antes da fundação do mundo. Cabe a nós manifestar a luz, continuar orando por eles, ministrando a palavra, santificando-os, porque até o marido não crente é santificado pela esposa crente e vice-versa. Podemos santificá-los com a nossa luz, mas salvação pertence a Deus. Salvação só pertence a Deus. Estamos falando aqui de salvar. Amém, querido Deus? Todo mundo compreendeu? Ficou claro para todos? Ore pela sua família. Se for eleito, se salvará. E mesmo vindo a Cristo, terá que perseverar até o fim. Percebam que não é essa garantia ilusória que vai ser salvo, irremediavelmente salvo. E nós que temos esclarecimento, precisamos ter isso bem claro nas nossas mentes. Fique de pé nessa hora. Nós vamos orar pelas nossas famílias mais uma vez. Não tem cântico agora no final. Eu vou liberar vocês debaixo de uma bênção. Amém? Mas o meu papel, queridos, não é ser agradável. O meu papel não é trazer uma palavra só de incentivo. O meu papel é trazer a verdade. A verdade é o meu ofício. Assim como Jesus dizia somente a verdade. Como gostaria que fosse diferente, irmãos? Como eu gostaria que fosse diferente. Que eu tivesse equivocado. Só que não. Está tudo aí diante de vocês. Amém? Então vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa família. Da nossa parentela. Dos não alcançados. Dos que ainda não vieram a Cristo. Nós vamos clamar por eles dia e noite, irmão. Todos os dias. Os seus filhos. Os seus netos. Orem por eles, um por um. Foi dito aqui na reunião de oração da semana passada que Jó levantava de madrugada e fazia um holocausto em favor de cada um dos 10 filhos, porque podia ser que eles tivessem blasfemado contra Deus nos seus corações. É um pai que está preocupado com a alma dos filhos e por eles clama nominalmente, um por um. É assim que devemos fazer. Amém? Quantos entenderam? Coloque teus parentes não alcançados no altar de Deus. Coloque todos os dias. Eu oro pela minha parentela há 30 anos. 30 anos. Não oro só agora, não. Há 30 anos. Continuo orando. Amém, povo santo? Tenho expectativa que ainda vai vir uns para Jesus aí. Eu ainda hei de vê-los batizar nas águas. Quero que se salvem. Mas não é dado a mim impor isso a Deus. Só posso clamar. Estenda a sua destra aos céus. Vamos clamar ao Senhor que tudo pode. Enquanto estiver clamando, pensa no seu parentela não alcançada, seus filhos, netos, parentes. Começa a pedir por eles. Coloca o nome deles diante do Senhor. O nome, Deus conhece todos os seres humanos. Mas é específico, irmão. Fala assim, Senhor, abençoa fulano, traz fulano para a luz, toca no coração, quebranta aquele que está mais perdido, aquele que está nas drogas, aquele que está ali cometendo adultério. Senhor, toca nesta vida, nesse coração. Vai ao encontro desse que está perdido, da minha família. Tua palavra promete, meu Deus, aí sim, que através de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Serão benditas. Então eu clamo pela minha família. Diga isso para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, a favor da minha família,
da minha parentela. Que a tua misericórdia os alcance. Que a tua destra os alcance, meu Deus. Dá livramento e escape. Em nome de Jesus. E se há filhos teus, Senhor, na minha parentela, traze-os para a luz de Cristo. Nós clamamos, Deus, que tu vá ao encontro de cada um deles. Faz, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Pelo teu Santo Espírito. Somente o Senhor lida com essa questão da salvação das almas. Clamamos então, nosso Deus, que tu dê graça aos nossos familiares. Que não venham morrer em trevas, não venham morrer em pecados odiosos, Senhor. Que não venham morrer distante da luz, mas que ao menos sejam beneficiados pela luz do Evangelho de Cristo. Que ouçam, que temam, que mudem o comportamento, para a glória do Senhor, para a alegria nossa, Senhor. Como é maravilhoso ver um parente, um familiar, alguém que amamos, se dobrar a Jesus. Dá-nos essas vitórias, Senhor. Possamos ver muitos vindo a Cristo. Possamos ver muitos entrando nas águas do batismo. Possamos andar com a nossa parentela no meio da tua casa. É o nosso desejo, Senhor. Compreendendo que tu és soberano. E que tu tem dado a cada um livre-arbítrio. Nós compreendemos isso, meu Deus. Mas que a tua bênção os alcance. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glórias a Deus.